Se eu te perguntar, a Ferrari é cara? Tu vai dizer caro, e não é por isso que o dono da Ferrari Vai baixar baixa o preço dela. E isso tudo, qual é a importância do vendedor? Pode ter o melhor processo do mundo. Se tu não capacitar bem o profissional... Não adianta de nada. Bom dia. A neurociência, ela já aponta que a tomada de decisão do comprador, ela é mais emocional do que racional. Fala pessoal, estamos começando mais um Premium Cast, o podcast oficial da WVetro. Meu nome é Osmir, sou gerente de implantações e serviços da WVetro e aqui do meu lado está o meu parceiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Premium Cast. Para quem não me conhece, meu nome é Jadson, sou do setor comercial do sistema WVetro. E aqui no 10º episódio, hoje o convidado é o Cirineu. Ele vai falar um pouco sobre vendas. Ele é um profissional com experiência na gestão de vendas e está passando um pouco desse conhecimento para todo o Brasil. Seja bem-vindo, Cirineu. Bem-vindo. Obrigado, rapaz. Em primeiro lugar, queria agradecer vocês por essa oportunidade. Já conheço a WVetro de bastante tempo aí com os serralheiros e vidraceiros que falam muito bem do sistema de vocês. E aí, tá podendo dividir esse momento com vocês é muito legal. Meu nome é Cirineu. Sou o CEO da Business Broker, professor na maior formação de persuasão da América Latina, palestrante, treinador de vendas, atuando aí no setor do alumínio, do ferro, do aço, na distribuição e em vidraçarias e esquadrias de alumínio, aí com parte de treinamento, consultoria e tudo mais aí na parte comercial. A gente que agradece a oportunidade de falar com você e a gente quer conhecer um pouco do Cirineu até chegar aqui onde você está hoje. A gente quer saber por onde você passou, quem é o Cirineu, se você puder compartilhar com a gente. Bacana. Comecei no setor do alumínio, mais especificamente em distribuidora, já faz quase 10 anos, é uma distribuidora lá no estado de Santa Catarina. Comecei como auxiliar de expedição, fui motorista, criei um vínculo muito forte com os clientes dessa distribuidora, com os vidraceiros, os serralheiros, e o que me levou para a área comercial, onde eu cheguei e tive resultados acima da média, acima das pessoas que já tinham experiência na área comercial. Sendo dessa forma, passou-se mais um tempo, fui promovido a gerente comercial na mesma distribuidora e onde, no final da minha carreira, antes da transição de virar empresário no setor de educação, eu ficava somente na parte de treinamento e coordenação do time comercial, que me trouxe toda essa bagagem, esse know-how hoje para trazer aí para o setor. E aí, no caso, você conseguiu casar o conhecimento ali um pouco técnico que você tinha da questão da aceleria com a questão de venda, né? Você conseguiu fazer essa mesclagem ali no começo. Legal. Ótima pergunta. Eu vejo que foi um grande diferencial quando eu entrei como vendedor na distribuidora, porque por muitos anos, foram 5 anos de motorista, eu vivi dentro das serralherias e vidraçarias. Então, eu literalmente conhecia sobre o produto e sobre o cliente. E aí, quando foi para fazer a transição, para virar vendedor, eu me debrucei na parte técnica, porque eu não sabia vender. Eu, na verdade, não queria fazer parte, eu não queria ser vendedor. Mas, pelo relacionamento que eu tinha com os clientes da empresa, foi me incumbido essa obrigação de virar vendedor, que a primeiro momento eu havia negado, mas não tinha outra opção. Então, eu fui para a área comercial e o primeiro pensamento que eu tive foi, cara, eu preciso saber como que se vende. Deve existir um jeito de se vender. Sim, sim. E aí onde eu me debrucei em treinamentos, em cursos, YouTube, vídeo online, tudo que havia da parte comercial, eu interagia e buscava esse conhecimento. E aí quando cheguei na distribuidora, isso trouxe uma revolução, porque era conservadores, vendedores mais antigos, que tinham conhecimento técnico de produto, mas não comercial. E eu vim com uma pegada um pouco diferente, e aí tive os resultados aí acima da média. E esse relacionamento que você tinha com os clientes antes, né, de quando você trabalha como motorista, te ajudou hoje, então, em vendas. Foi isso, né? Perfeito. Esse processo. Eu gosto de dizer que é uma construção de carreira, né? Que a gente constrói uma imagem diante das pessoas. Então, são portas, para vocês terem uma ideia, de clientes que eu fazia entrega lá atrás na distribuidora, hoje são meus clientes e eu presto consultoria para eles. Legal. Então, são pessoas que eu criei um vínculo que vai além do profissional. Então, morria a mãe do cliente, eu ia pessoa física, não em nome da empresa. Eu pegava o meu carro, ia a 100 quilômetros, aconteceu, de lá no velório da mãe de um cliente. Então, era realmente um relacionamento muito genuíno. O que me abriu portas no comercial, porque eu entrava em contato com essas empresas, eu tinha muito vínculo com eles, e hoje abre portas na minha empresa de educação. Sim, porque sim. hoje eu entro em contato com essas empresas, essas pessoas querem
me ter por perto, pelo conhecimento e a bagagem que eu trago nesse setor. Você chegou, né? Você tem a empatia do cliente, né? Você conseguiu ter isso com o seu cliente, que daí é a melhor... Você acabou criando para venda, né, uma técnica que é criar relacionamento. Então, eu acho que uma das técnicas de venda é o relacionamento e você já criou isso. Então, quando você saiu da distribuidora, a sua parte de relacionamento com os clientes você já existia, né? Perfeito. O que eu vejo que aconteceu quando eu fui para a área comercial e comecei a olhar isso com um olhar mais técnico, né, mais profissional, eu vi que esse relacionamento era muito importante. O que eu fiz? Eu comecei a replicá-lo. Então, as pessoas que eu não tinha relacionamento, eu construía. Então, eu gosto de dizer que vender, para mim, não é uma profissão, e sim um estilo de vida. Então, eu decido viver por esse caminho. Então, eu mudo os meus comportamentos e agora, os meus clientes, a minha rede de contato, fazem parte da minha vida. Então, tu encontra hoje muitos profissionais, né, que querem ter essa vida separada. Ah, Cirineu, eu sou um profissional e aqui eu sou outra pessoa. Então, se eu encontro um cliente na rua, a empresa não é minha. Eu não vou me incomodar com esse cara. Eu não vou cumprimentá-lo. Então, é isso que traz esse distanciamento entre o cliente e o vendedor, trazendo essa antipatia. E aí o cliente não se conecta, não consegue construir um relacionamento forte. E aí é onde muitas vezes a gente vai entrar depois aí no viés do preço, das concorrências, que são relacionamentos realmente... É como se fosse... Ele tá namorando com o cliente. Ele realmente não criou um vínculo genuíno. Então, ele não tem argumentos para esse cliente ser fiel, ser leal, realmente responder a ele na altura que ele merece. Entendi. E o vendedor, ele se apega muito ao preço, né? Ele tudo acha que é preço. Então, o preço tá caro e o nosso produto tá caro para esse. Não é bem assim, né? Se a gente pegar exemplos aí, você pode trazer do próprio celular e o cara compra um Apple lá porque ele, né? Porque é o que oferece para ele, né? Não é só voltado ali para preço, né? É assim para todo o atendimento que ele tem, né? Sim. Então, o que a gente tem para falar disso, né? Nós, como consumidores, a neurociência, ela já aponta que a tomada de decisão do comprador, ela é mais emocional do que racional. Então, o cliente primeiro decide emocionalmente. Sim. E depois, 80% da decisão de compra é baseada nas emoções. Então, primeiro ele decide baseado na emoção e depois ele justifica com a razão. Ou seja, onde ele faz comparativo de concorrente, preço, benefício, custo. Então, o primeiro aspecto que a gente pode trazer aqui é que se o cliente não gostar do vendedor, ele muitas vezes vai comprar mais caro da concorrência por essa falta de antipatia. Quando você fala emoção, você trata, tipo, que mostrar pro cliente que você tá solucionando um problema dele? É nesse momento que você trata a emoção? Então, eu vejo a emoção como um pouco além ainda disso. Que é a questão de chegar ao ponto de relacionamento do cliente, ao cliente poder se abrir com o vendedor. Se abrir no quesito de ter liberdade de dizer, o teu preço tá mais caro. E não justifica essa diferença pelo valor de serviço que tu entrega. Então, quando a gente fala dessa parte emocional, eu quero trazer um pouquinho, hoje é muito comum no nosso meio, restaurantes. Então, muitas vezes nós, como consumidores, é difícil só trazer isso para dentro do nosso setor. Mas nós, como consumidores, vamos em um restaurante e pagamos R$20 um copo de suco. Onde, na nossa casa, o mesmo suco custa R$2. Então, o porquê que a gente paga mais? Porque ali o valor percebido é maior do nosso consumidor. O sentimento nosso de estar naquele ambiente é melhor do que estar em casa. E o que acontece hoje quando a gente fala de precificação no nosso setor, eu gosto de dizer que é um simples fato. Eu quero cobrar mais caro, mas eu entrego o que todo mundo entrega. E aí é onde a conta não fecha. Porque daí porque no exemplo do suco, ele vai pela experiência de estar no lugar. Então, o sentimento ali, a emoção, ele tá dando a experiência de estar naquele lugar, e aí por isso ele paga, tipo, 10 vezes a mais no preço do suco. O que eu gosto de trazer nessa questão que o cliente decide primeiro emocionalmente, imagina um lugar que tu teve uma péssima experiência de compra. Qualquer lugar. Você foi maltratado, desrespeitado, você pesquisa preço para voltar lá? Não. Tu não volta mais porque tu teve uma memória negativa, mesmo que ele venda o mesmo produto mais barato.
E isso também está atrelado a quem gera uma boa experiência para o cliente. Num todo, hoje a gente vê as empresas olhando para o consumidor, para o cliente, como vilão. E não mais no centro da sua operação. Então ela olha, esses clientes me dão muito problema. Essas pessoas aqui fazem mal para a minha empresa. Então ela tira o cliente da sua centralidade e coloca os problemas ali no lugar do cliente, gerando ali uma experiência negativa. Então a gente vê cada vez mais outros setores se preocupando com a experiência do cliente. E o nosso setor, muitas vezes, brigando no preço. O nosso setor, numa guerra infindável de não agregar valor sobre produto e serviço. E como que você orienta essas equipes de venda a demonstrar o valor e não o preço? Tipo, mostrar para eles a qualidade, né? E não fazer. Como que você faz essa orientação à equipe? Então, hoje o nosso setor, ele vive algo que não é normal. A gente não pode considerar normal. Porque muitas vezes, em várias empresas do Brasil que a gente acompanha, o vendedor é a peça que precisa vender. Mas, na verdade, é a empresa que não se posicionou para agregar valor. Então, eu entendo muito mais que há empresas que não se posicionam e botam lá profissionais para vender a meia solução que ela entrega. Então, note, tu pega uma empresa onde todos os setores estão desorganizados. Tu pega uma empresa onde não pensa na experiência do cliente, não pensa na limpeza do ambiente, no atendimento, no como continuar o cliente encantado com a parte fiscal, com a parte contábil, que são partes mais maçantes, acaba trazendo a experiência do cliente somente para o setor comercial. Ilustramos novamente com o restaurante. Uma pessoa te recebeu muito bem, mas o garçom te tratou mal. A experiência continua sendo negativa. Tá tudo atrelado, né? Então, tu olha empresas querendo passar mais valor, mas ela, em si, a própria empresa, não está posicionada para isso. Ela não tem um processo bem claro, bem definido para esse vendedor passar valor para o seu cliente e cobrar mais. Então, tipo, o posicionamento fica mais por conta da empresa do que do vendedor. É isso? Porque aí a gente entra no fit cultural. Ou seja, muitas pessoas, muitas empresas hoje no Brasil, elas não têm cultura. E aí elas querem que entre ou o próprio time comercial dela, ou um novo vendedor, e agregue valor. Mas essa não é o viés do vendedor. O vendedor está ali para representar a empresa. Sim. Então hoje nós temos empresas que acabam não tendo valor percebido aos olhos do cliente, e obviamente o vendedor não consegue passar esse valor, porque a empresa não tem ele. Então, uma falta de um processo claro, bem definido, do como a empresa quer ter esse posicionamento, do como que a empresa quer que esse vendedor comunique essa venda. Ele respondeu ali, mas eu já vou fazer essa pergunta também. Para você, vendas é voltado para um dom do vendedor ou sempre para processos? É sempre o processo. Então, todas as pessoas podem aprender a vender. É isso que todo mundo, né, pega, acha que venda é um dom, né? Que vai surgir. Eu levo para o lado onde venda é treinável, vendas é processo, ter uma estrutura bem definida. Cirineu, e qual é a parte do vendedor? Para ser uma pessoa que performa muito, ele realmente tem que ter entrega. Entrega do quê? O que a gente falou antes. Vender é o estilo de vida e não a profissão. Ou seja, envolve perdão, envolve relacionamento. Pega muito do setor onde a gente vende distribuição, que tu fica atendendo o mesmo cliente por 5 anos, por 10 anos, que foi o meu caso. Que eu atendia o cara como motorista, separava material para ele, depois vendia para ele, depois resolvia os problemas dele como gerente. Então é um relacionamento de muito longo prazo. Então o vendedor tem que saber gerir essas emoções. Ele tem que ter esse perfil de uma pessoa que realmente entrega mais para ele performar mais. Entendi. Hoje, as técnicas que você considera para poder fazer essa negociação, o que você acha que é mais fundamental? Quais as técnicas que você vê para negociação hoje? Então, antes de vir para cá, eu pensei muito sobre isso, porque a gente tem várias técnicas. Hoje eu sou professor na maior formação de persuasão da América Latina, que é uma startup do Rio Grande do Sul. A gente podia falar aqui de spin selling, de tudo isso. Mas a minha concepção
é que o vendedor ele é pago para vender. Uhum. Quem é pago para pensar é a empresa. É o setor estratégico. Cirineu, eu sou dono e eu vendo. Beleza? Tu vai pensar e tu vai vender. Mas a partir do momento que tem um vendedor, o que acontece hoje? Realidade dentro do setor. As pessoas botam um vendedor, mas ele não sabe o que é pra fazer. Eles querem que esse vendedor seja estratégico. Existem essas pessoas no mercado? Existe. São raras as que estão no mercado. As pessoas que têm essa visão mais estratégica abriram seu próprio negócio. Entendi. Então, o vendedor, ele não faz a parte estratégica, ele faz a parte... Vender é operacional. Ou por isso que é aprendível. Então, ou seja, eu ensino uma pessoa a vender, e aí o que eu faço? Eu falo pra ela, ó, pra você vender, você vai trilhar esse caminho. E aí eu acompanho ela trilhando esse caminho. Então, hoje, bota um vendedor e diz, ó, cara, acha o teu caminho e dá um jeito de vender. Então, essa falta de processo, essa falta de clareza, o que o vendedor fazer... É o que falta dentro de muitas organizações. Entendi, Não é nem tecnicamente. Entendi. É legal, então, para o empresário pensar nisso e definir um processo de venda, né? Pedir ajuda para alguém que conhece, né, do processo. Tipo, você fala que a estratégia toda desenhada, óbvio, tem que ser para todos os vendedores iguais, mas o desenho da estratégia fica para o empresário. O vendedor só vai executar aquela estratégia que ele mesmo desenhou. Exato. O vendedor, ele precisa ser bom tecnicamente. Uhum. Onde ele vai precisar saber de spin selling, de rapport, de conexão. Porque a gente falou muito aqui no início, já sobre relacionamento. Então, uma pessoa que ela não cabe num perfil, é uma pessoa que não gosta de se relacionar. Ele não cabe num perfil de... Ah, mas o cara que gosta de se relacionar é um bom vendedor? Não. Então, o vendedor é o quê? É para ele pegar esse processo, é para ele pegar esse desenho que a empresa fez e dizer, para você abrir um novo cliente, você vai fazer esse e esse passo. Beleza? Nesses passos, nesse funil de vendas, vai surgir as objeções. Entendi. Que vai vir de preço, de agregar valor. E ali o vendedor vai ser técnico. Vai superar essas objeções. Ele vai iniciar uma negociação, começando com o spin selling, voltando aqui de quais técnicas a gente usar, né? Que nada mais é do que a maior técnica de vendas do mundo, comprovado pela neurociência, que é o spin selling de Neil Heckman. Então, tu pega esse vendedor, esse cara, ele sabe de venda. Ele entende. E aí tu bota ele dentro de um processo onde ele vai superar as objeções. Mas eu vou deixar então você contar pra gente o que é o spin selling, né? Se você puder dar um... Eu vou até pedir mais um, tá? Porque ele comentou também da técnica de rapport, né? Se você puder falar um pouco também, porque às vezes o pessoal não conhece, né? Então, Então, Falar o sobre spin isso. selling ele é um acrônimo, né? A gente tem o livro do spin selling. Eu vou dar um spoiler por cima, né? Como que flui uma negociação dentro do spin selling. A ideia é a seguinte, o vendedor fala 10% do tempo e o cliente 90%. Então, quem mais vende? Quem mais sabe ouvir. Então, eu sei ouvir e eu sei fazer as perguntas certas. Eu vou vender mais. Então, o spin selling é uma construção, onde você faz perguntas para o cliente e vai direcionando até que chega no fim do spin selling, o cliente explicita a vontade de comprar. Então, é onde o cliente chega e diz assim, cara, eu tenho esse problema, eu preciso da tua solução. Sim. Então, o vendedor não vende, ele conduz o cliente através do spin. Então, quando a gente fala de rapport, nada mais é do que a conexão. Então, quando a gente pega numa distribuidora e faz um treinamento técnico para o vendedor, ensinando ele a diferenciar um guarda-corpo, um vidro temperado, uma esquadrilha de alumínio, para que é isso? É para ele ligar para o serralheiro, o vidraceiro, ou vice-versa, para o cliente dele que tem esse perfil e dizer para o cara assim, cara, pô, eu sei que tu monta Supremo. Tu busca... O rapport nada mais é que tu buscar pontos de afinidade. Entendi. Ou seja, dentro do rapport vai ter técnicas de espelhamento, ou seja, imitar o que a outra pessoa está falando. Um exemplo, em tom de voz. Se a pessoa está falando acelerado, eu falo acelerado. Se a pessoa é mais calma, eu falo mais calmo. Então, se a pessoa está com o braço cruzado, eu cruzo o braço. Por quê? Inconscientemente, a neurociência comprova que essa pessoa tende a se conectar. Ou seja, houve semelhança. Entendi. Isso é rapport, né? Que vocês estão Rapport. Rapport. né? Isso aí é mais ou menos também, pelo que eu entendi, né? O pessoal tem um sotaque mineiro. Eu vou lá e começo a puxar um pouquinho pro sotaque mineiro. Um exemplo. É mais ou Não sei menos se- essa pegada. É isso aí, de uma forma muito sutil, mas que o cliente vai sentir, cara, ele tem a mesma cultura. Então, note, Legal. não é mais fácil você vender para as pessoas que torcem pro mesmo time que você, que gostam de jogar bola e tu gosta de jogar bola. Então, tu vê que ali flui melhor, a gente gosta das mesmas coisas. O vendedor profissional, ele manipula isso. Então, ele induz isso. Então, não tem filho. Chegou aqui, cara, mas eu não tenho filho, meu cliente tem. Eu digo, cara, mas eu tenho um sobrinho.
Entendi. Entendeu? Dessa idade. Meu, tem um sobrinho. Gera vínculo, gera conexão. E aí isso faz com que o cliente se sinta mais próximo e mais aberto aí pra dar início nessa construção. Entendi. E o speed selling é você deixar o cliente falar menos que o vendedor, é isso? Então, só do speed selling a gente tem uma aula de 2 horas. Então, só falando do speed. Então, ele é um acrônimo que ele vem desde a resolução de problema, ou seja, identificar qual é o problema do cliente. Ou seja, tu vai conduzir o cliente, cara, me conta a tua história, de onde que a tua empresa surgiu? Cara, esse cara vai falar. Porque todos nós gostamos de falar da nossa história. Então, ali no meio, ele vai começar a falar o que ele prioriza e o que ele odeia. O que ele não quer do teu produto e serviço e o que ele quer. E ele vai dizer, cara, considerando que... E aí, uma parte muito legal do SPI, vou dar só uma pincelada nisso, que é a parte do I, que é da implicação, depois... Então, tu vem, faz um mapeamento, ou seja, cria esse vínculo, entende realmente todo o contexto do cliente, ele vai te falar ali os problemas que ele enfrenta hoje, e aí, eu deixo de vender um copo desse por dia. Lá no final do Spin Selling, o vendedor vai dizer assim, então tu não deixa de vender um por dia, você deixa de vender 30 por mês, 360 por ano. Tu pega o que era um probleminha do cliente e faz um problemão. Um exemplo. Vamos pro nosso setor. O cara quer fazer um guarda-corpo fora da norma. Mas tem uma empresa que faz um guarda-corpo fora da norma pra mim? Imagina o teu filho se encostar, cair e morrer. Então era só um probleminha. Mas o vendedor pega e torna aquilo... Traz a realidade, aumenta esse problema. Realmente pra ele ter essa visão. Cara, por quê? O cérebro do comprador entra em modo de desespero, porque ele não quer passar por esse dano. Então, tu pega uma empresa que ela deixa de vender 100 mil reais por mês, ela só pensa que é 100 mil reais. Mas quando tu fala pra ela que ela tá perdendo 1 milhão e 200 mil por ano, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, ela aciona esse senso de... Aí, é nessa hora, no final do speak, que o cliente explicita. Cara, tu pode me ajudar? Porque eu não quero perder esse dinheiro. Sim. É a hora que inverte. Inverte o papel. É mais ou menos o jogo do SPI. E você inverte do cara te pedir ajuda, não você mais, ter que vender a sua solução pra ele. É isso aí. Muito e o bacana. SPIN dá pra usar no WhatsApp. Tem um livro do Spin Selling que a gente só dá uma palhinha, né? Nos nossos treinamentos a gente tem um conteúdo de 2 horas falando somente sobre o SPIN, sobre essa construção, o como fazer. E eu gosto de dizer pra vocês hoje aqui que existe um abismo entre o saber e o fazer. Então, todos nós aprendemos muitas coisas durante a vida. Mas poucos colocam elas em prática. Poucos sabem como trazer aquilo para o mundo real. Então, uma parte do nosso trabalho dentro das empresas é isso. É dizer pro vendedor, cara, existe o SPIN. E daí tu vai dizer assim pra mim, cara, é muito legal o SPIN Selling. Daí eu vou dizer pra ti, cara, vende sistema com o SPIN. Mas é impossível. E eu vou lá e te ajudo a gente construir uma venda baseada no Spin Selling. Legal. Então a gente faz essa construção. Traz do mundo teórico pro mundo real dentro das empresas essa parte técnica. Porque eu acho que o conteúdo, né? Teoricamente, a gente vai no YouTube e consegue ver lá, mas aplicar ele no nosso processo é difícil. Então é legal ter uma pessoa que conhece domina a ferramenta e vai te explicar o caminho para você conseguir fazer isso dentro da sua empresa. Isso é muito interessante. Ô, Cirino, a gente tá falando muito de aquisição de novos clientes, né? Como eu conseguir novos clientes. Mas quando a gente for falar sobre fidelização de clientes no nosso segmento de esquadria, como eu faço isso? Quais são as práticas que eu consigo fazer a fidelização dos meus clientes? Bacana. É uma pergunta fantástica. Então, quando a gente fala de fidelização... O que é fidelização? Vamos lá. Cliente fiel. Essa palavra fidelidade, eu usei ela errado por muito tempo. Eu entendi ela de forma errada. Existe fidelização e lealdade. Existem esses 2 pontos. Fidelização. Volta a comprar comigo que tu tem um cashback. Tu fidelizou o cara. Tu amarrou ele a um benefício que a tua empresa dá. Certo? Isso é fidelização. Não tem nada a ver com lealdade. Então, fidelização é isso. Eu te dou um cashback, então tu vai ter um retorno. Na tua próxima compra, tu vai ganhar tantos % de desconto. Isso é fidelização. Ou seja, é um processo definido por uma empresa. Tu vê isso muito em grandes marcas, em grandes empresas. Então, tu vai na loja, os caras te dão um cashback. Isso é fidelização. O que a gente entende por fidelização é lealdade. O que é um cliente leal? Para mim, é um cliente que abre as oportunidades comigo. Não é um cliente que compra tudo de mim.
Então esse cara abre a oportunidade. Sirineu, eu tenho isso aqui. Eu preciso melhorar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso dessa demanda. Esse é o cara leal. Como construir o cara leal? Tá totalmente relacionado à experiência do cliente. Que é olhado de forma superficial. A gente vai falar agora depois de aquisição de clientes e a gente vai entrar nesse viés. 99% das empresas hoje, que a gente roda o Brasil, vai em feiras, FESCA, a gente tá no meio do setor, elas não entregam uma boa experiência pro cliente. E querem um cliente leal. Quer fidelizar um cliente Então, que ele não... é eu querer vender esse copo por 100 e esse copo aqui por 20. Qual tu compra? Hoje, pelo de 20. Por quê? Não passou o valor. Uhum. Estamos aqui em Sorocaba. Se eu falar daqui uns dias que esse copo foi o Manga que tomou, ele vale o 100. Percepção de valor. Sim. Então, a ideia é essa. É sair do mesmo jogo. Então, principalmente no nosso setor, as pessoas reclamam muito dessa competição de preço. Como ter cliente leal é entregando uma experiência melhor ao concorrente. É entregando algo a mais. Para você conseguir fidelizar, então você tem que pensar no pós-venda, né? Para toda a experiência do cliente, depois que você fez a venda para ele, você conseguir entregar uma experiência legal para você conseguir fidelizar ele. Exato. Em resumo, seria isso, né? Em resumo, seria isso. Por quê? A lealdade do cliente, ela requer uma coisa. Relacionamento. Sim. Isso está atrelado também aos indicadores de vendas, que são feedbacks de clientes, né? Porque o pessoal não tem nenhum indicador de venda para saber, às vezes, por que ele tá perdendo esse orçamento, se o preço dele tá alto mesmo, ele não sabe se tá alto. Entendeu? E o que eu te digo que acontece muito, mas muito? Tu pega indicadores e eles indicam que o teu preço tá alto. Mas esse sempre vai ser o primeiro argumento do comprador. Então acontece, não foi feito um bom diagnóstico, onde as empresas fecham. Por quê? Vou alimentar o meu indicador. É preço baixo, preço baixo, preço baixo. A ideia, a grande sacada que a gente traz é agregar valor além de diminuir preço. Então, a minha empresa vale mais. Então, o porquê que o meu cliente não está percebendo esse valor? Porque não importa o que você acha. Não importa o que o dono da empresa acha. O que importa é o que o cliente acha. Então, já vira aquela história, eu não me preocupo, eu não tenho que agradar ninguém. Mito. Se tu não agradar e botar o teu cliente realmente no centro, ele vai sair. Vai chegar em algum momento, tu vê empresas tradicionais sendo passadas para trás e aí depois chorando, mimimi, por um cara que saiu da empresa deles e abriu uma empresa hoje. Porque o cara não paga imposto, não sei o quê. Muitos desses estão entregando uma experiência melhor. E o consumidor não quer saber se tu tem 30, 50 anos. Mas eu tenho 30 anos. Ele não quer saber. Ele quer saber do momento, da experiência. Foi-se o tempo que as pessoas compravam marca. Hoje abre um restaurante novo. Tu já come há 10 anos no mesmo restaurante com a tua esposa. Abre um restaurante novo, enche de gente bonito. Onde é que tu vai? No novo. E o cara que tu comeu há 10 anos lá, pô... Você quer a nova experiência, entender. Tu quer a nova experiência, tu quer entender. Então é onde muitas pessoas começam agora e pum, já começa a sair na frente. Daí a pessoa você pode até ir no novo, mas você só vai continuar indo no novo se ele te der uma boa experiência. Se a gente fazer uma similaridade com o nosso mercado, você cumprir com a agenda que você tem com o seu cliente, você instalar um produto de qualidade, você entregar um produto novo e tudo mais. Então, você consegue fazer isso, entendeu? Se você fizer tudo isso para o seu cliente, fazer toda essa experiência, você consegue fidelizar o seu cliente, certo? Perfeito. Esse é o conceito. Então, como que eu construo essa imagem? E aí, tu vai precisar de um processo bem definido. Porque não pode ser aleatório, depender das pessoas. Porque um dia eu tô bem, outro dia eu não tô. Sirineu, e nisso tudo qual é a importância do vendedor? Pode ter o melhor processo do mundo. Se tu não capacitar bem o profissional... Não adianta de nada. Bom dia. Ele falou o mesmo bom dia quanto o vendedor. Mas falou de forma diferente. E aí isso vai impactar no quê? Na experiência do cliente. Sim. E o que acontece hoje? Maus vendedores. E zero processo. E aí, os clientes vão saindo pelo meio dos dedos. Sim. Então, vão embora. Então, a gente dá para entender que tudo é processo também. E eu queria perguntar para você, qual que é a importância, pensando também no nosso sistema, que tem isso, né? De um CRM para o cliente, tá? Pro cliente não, perdão, pro vendedor.
Pra ele colocar todas essas informações, né? Qual que é a importância disso? Vocês têm CRM hoje? A gente não se chama o nosso sistema de um CRM, né? Ele é uma ERP. É um Mas ERP. a gente tem ferramentas de CRM dentro do nosso sistema. Sim, sim. Cara, dentro do nosso setor hoje, falando dessa realidade que a gente vive, empresas hoje que eu conheço, que eu atendo, que são nossos clientes, que faturam já mais de 3 milhões mês, não estão no ponto ainda de usar um CRM. Tá, Sirineu, mas como isso? Tu vê empresas que não tem nenhum processo, o WhatsApp não tá funcionando, que é uma ferramenta simples, e o que tu faz? Tá lá e implanta o CRM. O vendedor enloca. Ele preenche qualquer coisa, te entrega indicadores errados, e aí chega na hora do resultado, tu não tem. Você não consegue medir isso, né? Tu não consegue medir. Porque eu gosto de dizer que são etapas. Pô, eu tenho aqui, o meu básico tá excelente. Digo pra vocês, empresas gigantes dentro do nosso setor, pequenas, médias e grandes, serralheria, vidraçaria de 50 anos que a gente atende, o básico não tá pronto. Uhum. E aí, o que acontece nesse caminho? Elas querem ir pra inteligência artificial. Né? É o que o Jetson falou, né? Hoje a gente não se considera um CRM, porque a gente não tem 100% das ferramentas de um CRM. Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas a gente tem algumas ferramentas que são de CRM. Mas é isso que você falou. A gente precisa que nossos clientes utilizem essas pequenas ferramentas para daí a gente enxergar a necessidade e poder entregar para ele mais ferramenta ou até se tornar um CRM, se for necessário. Mas é que eu preciso que ele utilize primeiro algumas ferramentas para daí eu ver resultado em cima disso, A gente né? falando como sistema, o pessoal já quer utilizar, né, o mais top, ou quer pelo menos fazer o CRM completo, mas ele não tá fazendo nem o básico ainda, utilizando as principais ferramentas ali que é de forma correta. Exato. Essa é a realidade do setor. As pessoas querem muito. E aí depois, né, elas reclamam que o consumidor final quer muito, mas elas querem muito também. Então tu olha, meu problema tá no meu vendedor. Meu problema tá porque eu não tenho um CRM. Meu problema tá porque... Não, o problema tá porque não entrega uma boa experiência pro cliente e o teu básico não tá bem feito. Então, assim, se eu te falei que eu vou te mandar uma mensagem dia 15, eu não preciso ter um CRM. Eu anoto lá na minha agenda, dia 15 eu te mando mensagem. Então é nesse momento que a gente entra, né? Porque hoje, se essa ferramenta a gente teria no sistema, do cara poder controlar os retornos que ele tem para fazer em cada dia. Então, combinei com um cliente de retornar hoje. Então, ele agenda lá, ele chega de manhã, ele olha na tela dele do sistema, ele sabe que ele tem que retornar hoje. Mas, tipo assim, tem ferramentas do CRM que a gente não tem, porque ainda a gente não tá nessa maturidade do cliente utilizar, entendeu? Então, tipo, se é que nem você falou, eu não preciso de um CRM para fazer isso. Então, Exato. a gente tem uma ferramenta no sistema que faz isso e a gente não é considerado um CRM ainda, entendeu? Entendi. O que a gente vê hoje, eu sou totalmente a favor de CRM. É importantíssimo a empresa ter a estrutura para ter essa gestão. Cara, é fantástico. Tu pega uma empresa que roda bacana com CRM, que tem acompanhamento, que tem treinamento, que tem capacitação. Cara, fantástico. Eu tenho indicadores, eu sei taxa de conversão, que isso o RP entrega, não precisa nem de CRM, né? Mas tu pega o CRM, tu tem essa visão mais ampla do time comercial. Pessoas que têm mais vendedores conseguem visualizar isso de uma forma melhor, sem o acompanhamento tão próximo. Mas hoje, a maioria das empresas que a gente acompanha que querem instalar um CRM, eu chego, me dá teu WhatsApp aqui, deixa eu dar uma olhadinha nele. Deixa eu ver como é que teu vendedor faz o atendimento. Qual que é o processo que vocês têm aí para qualificar um cliente, para dizer que o cliente achou caro. Se for só por dizer que tá caro, se eu te perguntar uma Ferrari é cara, tu vai dizer caro, e não é por isso que o dono da Ferrari baixa o preço dela. Não, os caras estão falando que a minha Ferrari tá cara, porque eles sabem o valor que tem esse produto. Então, um CRM, ele é fantástico. O meu básico tá excelente. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero números, eu quero dados. Aí eu vejo ele como uma grande porta. Porque eu preciso, antes de ter o CRM, tem que ter processos, tudo desenhado, tudo... o processo de venda tem que estar muito claro para todo mundo na empresa, aí chega a hora de implantar um CRM completo. É isso aí. O RP tem que estar muito bem alimentado, os orçamentos têm que ter muita velocidade. Sirineu, isso é obrigatório. Tu pega pessoas que já têm essa aptidão pela tecnologia, que vão facilmente implantar um CRM dentro da sua operação e vai dar tudo certo. Mas o que a gente não pode botar é isso como uma via de regra, que isso vai salvar a empresa, que isso vai... Não vai. Se tu não tiver um vendedor bem treinado, tecnicamente, certo? Ele entende de venda e de produto. E um processo bem montado para esse cara seguir, nada vai salvar ele. Perfeito. Sirineu, qual as estratégias que você indica para começar a melhorar a gestão de venda? Qual
você poderia pontuar? Quais as principais Pra estratégias? um vendedor pegar hoje e falar, eu vou atrás disso. Procurar. Ou até o gerente ali, né? Melhorar as estratégias de venda da empresa para poder o vendedor conseguir fazer esse trabalho. Perfeito. Como a gente já tem construído isso, né, no nosso bate-papo, é o básico pra você estar bem feito. Essa vai além do speed selling, vai além do rapport, vai além de tudo. Por quê? Eu preciso... Não é nenhuma estrutura. Eu preciso saber usar, que hoje é uma ferramenta que tá no nosso dia a dia, que é o WhatsApp, que é a principal ferramenta hoje de comunicação entre o cliente é essa. Então, eu preciso saber usar isso com excelência, com eficiência. Então, é essa otimização. O que o vendedor precisa hoje para vender mais? Constância. Então, cara, eu sei o que precisa ser feito. Então, eu digo por mim, o que eu preciso fazer para emagrecer? Eu preciso parar de comer. E como que eu não emagreço? Porque eu como. Então, o que o vendedor precisa fazer para vender mais? Ele tem que vender. Ah, Cirineu, como assim? Não. Ele tem que bater nas portas. Ele tem que encontrar as empresas. Eu já falei pro vendedor, cara, você tem que pegar no Google Maps, achar a empresa, ir lá no Econodatas, ver lá o nome da empresa, quem é o proprietário, ligar lá e dizer, ó, aqui é o Cirineu e eu quero falar com o Luciano Hang. Tá, mas quem que tu é? Não, eu sou o Cirineu. É isso que ele tem que fazer, esse é o trabalho do vendedor. A turma... Mas, cara, dá muito trabalho. É porque, assim, a venda, né? O pessoal acha muito que é só pegar o que chega. E não é. É a rotina do vendedor, a prospecção. Né? Exato, porque assim, pra mim, na minha concepção, o vendedor, ele só é vendedor a partir do momento que ele é um cara ativo. Sim. Se ele fica ali, ele é um tirador de pedido, né? Ele é um cara receptivo. Que ele tá ali, na melhor das hipóteses, que, cara, isso já é fantástico, já dá pra contratar, tem 1000 vagas pra esse cara, ele tá representando a empresa. Porque hoje, mais da metade dos vendedores estão ali para atrapalhar o processo comercial. Ele é necessário. Aí vem uma pergunta que nem estava aí no meu roteiro, mas eu vou dizer para vocês, a inteligência artificial vai substituir o vendedor? Eu acho que não. Eu acho que não também. O tradicional dos nossos dias vai substituir todos. Porque ele só tira um pedido, né? Ele só Exato, que é o cara do passivo, que é o cara que vem... Cara, a inteligência artificial derrete isso. Ela vai fazer muito melhor, com muito mais excelência e eficiência do que um vendedor tradicional. Qual o vendedor que não vai ser apagado? Vendedor técnico. Vendedor que entende o produto, entende serviço, entende de gente, gosta de relacionamento. Que o estilo de vida dele é vender. Por quê? A inteligência artificial, ela é lógica. E eu não. Por isso que você fala, pode ser que ele derruba, porque se a empresa tem um processo bem definido de venda, a inteligência artificial vai derrubar porque o processo está desenhado e a inteligência artificial vai fazer aquilo. Mas o feeling, o atender cliente, o falar cliente, criar relacionamento, prospectar, isso é do vendedor. Então, nenhuma inteligência artificial vai tirar isso dele. Perfeito. E aí hoje, mas qual a realidade que a gente encontra no mercado? Tiradores de pedido. É o cara que não quer dar consultoria pro cliente, ele não quer dar assistência, o cliente que pergunta demais é o cliente chato. Então, por que eu digo que a massa pode ser substituída pela inteligência artificial? Até o processo, quando tu fala do tradicional, a inteligência artificial faz. Entende? Mas é justamente isso, o vendedor, que ele vai ganhar muito dinheiro, vai continuar ganhando. Por quê? Ele é um cara que ele tem que entregar mais, ele tem que ser diferente. Então, o básico, e hoje o nosso segmento, o nosso setor, eu chego a mandar mensagem para a empresa e o cara me diz assim, ó, daqui a 3 dias nós vamos te responder. Eu tô para morrer, com a dor de cabeça gigante. Tu vai na farmácia e diz, eu quero um remédio. Daí a moça da farmácia fala, eu tenho daqui a 3 dias. Tu espera ou compra com outro? O que acontece no nosso setor? Não dá a mínima importância pro cliente. Quando chega lá no final, cara, só quis preço. Saíram... Pode desqualificar, pode demitir, que isso aí só quer preço. Só quer preço. E não é a realidade. O cara não teve um bom atendimento. Ele não teve um bom atendimento. Então, pô, depois de 3 dias, tu pode ser qualquer pessoa para atender aquele cliente. Ele já vai estar chateado. Ele já criou os 80% que é decisão emocional, ele já foi. Ele tá só no racional. Sim. É 20, é R$19,99. R$19,99, pô. Um centavo a menos. E isso entra naquilo, né? Que eu sempre pontuo muito pro pessoal. Quando você vai passar um orçamento, né? Você vai, vamos mandar o orçamento daqui 3 dias. Cara, você tá abrindo margem pro seu concorrente também mandar um orçamento daqui 3 dias. nesse período e o cara fechar. Porque
demora, né? O cara quer a praticidade, às vezes, ali, né? Ele não quer preço. Sim, sim. Cirineu, conta pra gente um pouco como funcionam as estruturas como funciona o processo que você faz de treinamento de venda. Como que funciona? Eu tenho um treinamento assim, eu atendo essa empresa. Como funciona a estrutura dos seus treinamentos? Bacana, boa pergunta. Então, hoje a gente personaliza 100% dos nossos treinamentos. Então, todos eles a gente faz conforme a necessidade do cliente. Cirineu, meus vendedores são muito passivos, eu preciso de mais venda ativa. Cirineu, eu preciso motivar o meu time, eu preciso reativar, eu preciso... Tudo a gente faz conforme a necessidade do cliente quando se fala de treinamento. Então, normalmente os treinamentos que a gente entrega são de 8 horas, 100% presenciais, com o time, certo? A partir disso, a gente trabalha sob demanda. Então, Cirineu, depois do treinamento, eu quero que tu me dê uma consultoria de 2 horas. E a gente cobra por hora trabalhada. Falando num contexto aí já pra te entender como é que funciona. O que a gente mais faz dentro das organizações? Organiza. A gente chega lá e diz, cara, esses são teus pontos fracos e esses são teus pontos fortes. E você levanta isso durante o treinamento de 8 horas. Você consegue levantar isso ou ele contrata uma análise sua do processo dele? O treinamento, eu gosto de dizer que ele é uma introdução do que a empresa precisa fazer para performar. Certo? Todo treinamento que a gente fala de qualquer área, em qualquer setor, ele é isso, ele te dá o caminho. Te aponta o caminho para performar melhor. E daí na parte de consultoria, que é o grande diferencial hoje da nossa empresa, a gente te acompanha no caminho. Então, como é que é feita uma análise? Através de entrevista com os proprietários da empresa, para entender qual o posicionamento daquela empresa. Entrevista com todos os vendedores. Entrevista com o cara do depósito, para ver como ele enxerga aquela empresa. Entrevista com alguns clientes, para saber o que o cliente acha daquela empresa. Algumas reclamações. Aí a gente olha no Google, o que os clientes estão falando. Então, a gente faz todo o diagnóstico e acompanha o processo. Para ver onde tá ali as deficiências, para começar a fazer essas correções. Entendi. Então, todo início de trabalho que você faz, você vai dar o treinamento primeiro do básico, do que precisa, e aí você faz essa análise para ver de tudo que você ensinou, o que precisa melhorar dentro da empresa. Normalmente funciona dessa forma. Então, Cirineu, cara, eu quero te contratar para vir aqui olhar o meu processo comercial. A gente faz também. Tá tudo certo. Então, é sempre olhando essa realidade do cliente, o que ele precisa. Então, cliente, Cirineu, o que eu preciso aqui é melhorar a eficiência do meu processo. Então, é a realidade de várias empresas que a gente já acompanhou. O cara, no mesmo segmento, exatamente igual, vende 2 milhões com 3 vendedores. O outro vende 3 milhões com 14. Tem problema de eficiência? Cara, tem alguma coisa errada ali. Então, pô, um tem 2, outro tem 14? Pra vender 1 milhão a mais? Então, é essa análise que a gente faz. Cara, aonde tá aqui os gargalos? E aí, muitas vezes, entra na parte operacional. Aqui a gente tem uma deficiência no sistema. Vamos abrir um chamado. Então, entra mais profundamente dentro do processo comercial. O que atrapalha o meu vendedor de vender? O meu vendedor tá separando o material ali? Esse cara não tá vendendo. O meu vendedor tá fazendo outra coisa? Quem que tá aqui com menos atividade? Que não é tão estratégico como o meu vendedor para eu botar esse cara a fazer. Tá, o meu vendedor tá lá separando tal produto, exceto, a gente não gosta de generalizar, pô, minha empresa é pequena, minha organização, é outro cenário. Mas, eu tenho aqui, o meu vendedor, ele reclama de não ter tempo. E ele tá ocupado com outras atividades que não é vender, a gente vai lá e começa a mexer nisso. Eu tenho que dar 10 cliques no meu sistema para ele girar. Cara, a gente vai abrir um chamado, eu quero que abra com 8. Eu quero que abra com 7, eu quero que abra com 6. Então, desde salvar o contato, até fazer toda a operação do sistema, abrir chamado dentro do sistema, acompanhar toda a equipe. Cara, vamos melhorar a performance? Porque nem sempre depende do vendedor. E aí, só precisa a gente trata com cada vendedor individual. Cara, esse vendedor tem essa deficiência. Tu quer se desenvolver? Eu vou te ajudar. Entendi, isso é legal. Entendi. Então você olha toda a operação da empresa, mas com foco em venda. Com foco em vendas. Que como eu vou, na operação, que eu vou melhorar a venda, é isso? É isso aí. Então, perfeito. Aí, um exemplo. A logística tem alguma coisa a ver com a venda? Totalmente. É a experiência do cliente que tá em jogo. É assim que ele vai conseguir a conexão, né, com o cliente. Sim, Esse pós-venda eficaz. Fazer todo o que a gente chama de relacionamento, né? Sim. Sim. Outra coisa também que a gente mudou bastante, né? O conceito de venda, né? Antes a gente falava só por telefone, né? O pessoal do telefone. Hoje tem o WhatsApp, tem ferramentas novas, inteligência artificial, igual a gente tá comentando. Você acha que vai ter alguma novidade, assim, que vai vir para vendas, que vai agregar muito ou vai ser prejudicial? Como pode dizer, usar a inteligência ao nosso favor, a inteligência artificial, né?
Então você acha que vai ter uma mudança assim drástica no mercado? Em vendas, como eu disse, a inteligência artificial ela já é real no nosso meio, então ela já pode ser usada como um suporte, como um benefício, em alguns casos, até junto no processo para otimizar tempo do vendedor. Mas a gente olha ainda que a grande deficiência do nosso mercado, do mercado em si, é voltar a pensar no cliente. Então, como, Cirineu? Cara, entregando uma excelência. Cirineu vai ser perfeito? Não, mas vai ser um pouquinho acima da média. Vai me diferenciar, vai me deslocar um pouco da prateleira. Eu acho que isso, alguma mudança drástica em vendas, a gente está tendo uma mudança drástica na humanidade. Em nós, cada vez mais impacientes. Então, as pessoas que tiver esse jogo de cintura, saber lidar com as próprias emoções, lidar com as pessoas, vão performar muito bem. Uma Perfeito. outra dúvida também que eu tenho relacionada a vendas é em questão a marketing. Você acha que está totalmente ligado em vendas ou não? Porque, por exemplo, hoje a gente vê muitas pessoas conhecendo a empresa ou pesquisando sobre a empresa no Instagram, no TikTok. Você acha que as empresas têm que modernizar também nesse sentido ou não? Aí eu volto um pouquinho. O básico está excelente. O porquê que o vendedor hoje ele trata o cliente de qualquer forma? Porque ele tem muito. Não quer? Próximo. E aí, cara, ele não gera vínculo com ninguém. Ele tem 1000 ali, mas ele não gera vínculo. O marketing está totalmente ligado à estratégia da empresa. Mas quando a gente fala pro nosso setor, minha empresa quer fazer marketing. Por quê? O que falta na tua empresa? É lead? É cliente? Aí tá tudo certo. Eu quero ter um pouco mais de volume. Mas muitas vezes o que se faz? Enche-se o vendedor. Enche-se, gasta do caixa da empresa para fazer marketing. Chega no comercial e olha, se tu não quer, cara. Próximo, porque eu vai tenho pro muita próximo. opção. Eu tenho muito. Eu tenho 20 me esperando para responder. E aí tu não gera vínculo, tu não gera conexão. E aí onde a lealdade, a fidelidade, porque o cara que veio por lá, ele vai por lá também. Entende? Tu não gera vínculo, tu não gera relacionamento. Por que antes as pessoas eram mais fiéis, leais, trazendo o conceito que a gente trouxe aqui? Tinha mais vínculo. O contato era presencial, tinha uma entrega maior, tu atendia um volume menor. Então, hoje o marketing, se a empresa estiver bem posicionada, numa qualificação de lead, entregando um atendimento de excelência, para escalar é o caminho. Dá para se dizer que é o único caminho para quem quer escalar em grandes proporções. Mas hoje, tu chega dentro de uma empresa, eles têm uma cartela de 12 mil clientes. Atende 500. Tem que fazer marketing? Ou tem que vender? Tem que vender. Tem que arrumar processo, né? Tem que vender. Porque daí, cara, eu já tenho ali muito lead. Mas hoje, o mal do vendedor se tornou esse. Não quer? Eu rodo um tráfego pago lá, e daqui a pouco vem outro vai querer. É porque tu já tá desqualificado. Às vezes o melhor marketing é o relacionamento com o cliente, porque é a indicação, é o que ele vai comprar ali com você. No primeiro atendimento, você fazer um bom atendimento ali desde o início pro cliente e se manter isso, lógico, todo o processo do cliente dentro da empresa, é o melhor marketing que tem, né? Perfeito. É o a gente traz algo que parece utopia nos dias de hoje, né? Entregar uma experiência de excelência, mas quando a gente se fala aí de que não depende só de um estabelecimento, então tu tem entrega, tu tem todo um processo, né, logístico atrás, numa vidraçaria, numa esquadria, numa distribuidora. Então, para te conseguir deixar esse processo de uma forma excelente ou perto de excelente, já é muito difícil. Mas então, a ideia é o quê? É trazer essa visão. Cara, eu preciso melhorar para poder crescer. E não dar lead pro meu vendedor. Não converteu, eu dou mais 1000 leads, ele vai converter 100 ali no meio. Aí é onde a empresa começa a ficar com um conceito muito baixo e com a fidelização de cliente muito... Legal. Perfeito. Vamos lá. A gente tem um quadro aqui que a gente chama de Dica Premium. E eu quero perguntar uma coisa pra você. Como criar e gerenciar um bom funil de venda? Como você vê isso? Perfeito. Então, a gente vai trazer essa dica premium de uma forma que conclua a nossa conversa. E como eu faço a gestão de um funil de vendas? Eu sei as pessoas que estão da metade do funil para baixo. Ou seja, eu sei os meus clientes em potencial. E com essas pessoas, eu vou me aprofundar no relacionamento. Com essas pessoas, eu vou me interessar mais por elas.
Então, a gente veio hoje aqui, muitas vezes até na minha expectativa, de falar de técnica de venda. Que tem muita coisa pra gente falar. Mas aonde as empresas, nos dias de hoje, têm pecado no encantamento do cliente, no valor a cada cliente individual. Tu pega clientes que compram $500 mil por mês, eles não recebem uma mensagem de agradecimento por isso. Então, uma dica de ouro, pega os teus clientes-chave e começa a entender o que eles acham da tua empresa. Quais são os pontos que eles precisam que a tua empresa melhore para eles continuar sendo premium lá dentro. Sim. Tipo, ouvir os nossos clientes. Hoje a gente tem até acho que a gente nem falou pra ele, mas a gente tem um evento chamado Premium Day, onde a gente leva os nossos clientes pra mostrar as novidades que a gente desenhou e para levar um conteúdo para ele. E essas novidades, elas sempre vêm de um Premium Day anterior. Então a gente faz um Premium Day, levanta aquelas informações que eles levaram e no próximo a gente leva para eles. Então, por exemplo, a gente já tem um Premium Day confirmado dentro da Saivetro, né? Eu acho que é dia 12 de setembro. Na sexta-feira a gente vai lá, vai levar um conteúdo para eles, né? Sobre gestão ou vendas, algo do tipo, e vai falar sobre as principais ferramentas desenvolvidas nos últimos meses pela Wvetro. E também ouvir o cliente, entendeu? Então a gente faz essa atividade interna nossa, que é ouvir. Hoje o Premium, a versão Premium, ela criou há 3 anos atrás, com um evento onde a gente se reuniu com os nossos maiores clientes e ouviu o que eles faziam por fora do sistema para criar as ferramentas para eles gerenciar totalmente dentro da empresa. Então, casa muito com o que você me falou. Então, tipo, ouvir também dos principais clientes o que eles precisam para a gente melhorar. E a gente está com uma ideia, né, de até o final do ano, realizar novamente um outro evento, assim, de um dia inteiro e ouvir os clientes. Olha, você já usa o sistema, utiliza as principais ferramentas, o que vocês querem que a gente melhore ainda para poder continuar atendendo vocês e desenvolver novas soluções, entendeu? Acho que casa muito com o que você falou. Perfeito, casa demais, né? É isso, é esse olhar, né? Os clientes que reclamam da minha empresa, eles estão me ajudando. Sim. Quando eu olho para dentro da minha organização, eu digo, cara, eu preciso melhorar, eu preciso de ajuste. Sim. Entende? Esse cliente não é um sarna, ele não é um cara que eu preciso mandar embora. Ele é um cara que está me ajudando a fazer muitos ajustes. Então, ter essa visão, cara, eu quero entregar mais excelente. Então, o perfeito não existe. Então, eu quero ser melhor. Eu quero entregar algo a mais para o meu cliente. Que no final das contas é ele que paga tudo. No final das contas é ele que faz realmente fazer sentido uma organização. Que não tem somente a ver com dinheiro. Sim. É com propósito, é com crescimento. Sim. Vocês querem crescer, mas querem ver o cliente de vocês crescerem também. Sim. Eu acho que é esse contexto, essa humanização dentro das organizações, olhando para todo o processo que precisa desses ajustes. Perfeito. Cirineu, eu quero agradecer muito você ter se disponibilizado, vir aqui compartilhar conteúdo com a gente. Eu acho que é uma carência do nosso setor, esse conhecimento todo de venda. Eu acho que você enxergou isso e por isso que você vem fazendo esse trabalho. Em nome da Wvetro, quero agradecer muito. A gente trouxe um presente aí para o Cirineu para agradecer sua participação. Mas realmente, a nossa ideia casa muito com a sua, porque a gente enxerga que precisa treinar toda a equipe, porque eles crescendo, a gente cresce também. Massa. Copinho, um copo para você tomar café. Olha só, gente, obrigado. Obrigado, Cirineu. Queria agradecer você. Espero que a gente possa novamente bater esse papo, né? A gente convida você a participar dos nossos eventos do Premium Day. Acho que você vai estar dentro da Saivetro e tudo mais. A gente convida você para participar lá com a gente, certo? Perfeito. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, seguir a gente lá dentro do Instagram, que é o PremiumCast 1. Seguir também o Cirineu. Não sei se ele quer deixar um contato dele aí para isso. Se quer compartilhar com a gente. Pessoal, agradecer a esse espaço de expor essa dor do mercado, dos consumidores, de mudar, de melhorar, de trazer algo novo. Agradecer esse espaço, a oportunidade de vocês que nos acompanham. Conte conosco, nos acompanhe nas redes sociais, Cirineu Brucker e Business Brucker. A gente vai deixar o @, aqui pra vocês. Obrigado, Wvetro. Obrigado, Cirineu. Obrigadão. Valeu, pessoal. Seguir a gente também lá, tá, pessoal? Dá uma força no canal lá, tá? Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigadão.